E aí, gente, beleza? Agora eu vou falar. Agora não vai ser sobre trabalho, vai ser sobre educação. Sobre dois tipos de escolas diferentes. O meu posicionamento, pelo menos nos textos que eu escrevo, que é pro site Adaga Sem Fio, sempre eu faço crítica ao mundo do trabalho. Às vezes eu faço sobre arte. E Mas uma questão que eu gosto nesses assuntos de trabalho, eu acabei me deparando com algumas questões que é o trabalho em escolas, que é uma coisa muito delicada, sabe? Mas quero falar de dois modelos que existem. Mas antes, eu vou falar um pouquinho do sociólogo Bauman. Ele coloca uma questão que fala sobre a nossa infelicidade, que é o fato da segurança e da liberdade. Nós só podemos ser felizes com essas duas coisas. Só que é como se fosse impossível ser feliz, porque se você tem segurança, você não tem liberdade. Se você tem liberdade, você não tem segurança. Então não dá para decidir. Não dá para fugir desse problema. Mas agora usando isso como início, vamos falar agora realmente dessa questão da educação e das escolas. Eu moro de frente para uma escola, que é essa escola aqui. Ela tá lá no fundo. Meu dedo tá aqui, tá vendo? Ela tá lá. É a escola Júlio de Oliveira. Foi lá que eu estudei. E foi a melhor escola que eu já estudei. Foi aquela lá. Se eu não me engano, é da. Acredito que é da prefeitura, né? Mas quando eu comecei a trabalhar na escolas do estado. E é muito diferente. Mas agora vamos voltar ao vídeo. Que eu fico vendo sempre a minha escola, lá, a minha ex-escola. Por que eu tô falando isso? Porque aquela escola, quase sempre tem, sexta-feira principalmente, tem eventos, às vezes tem competições. Mas isso beleza, porque tem várias escolas. Mas eu falo isso porque trabalhando no estado, teve um aluno que ele chegou para mim, ele saiu da escola e ele foi para a prefeitura, para esse Júlio de Oliveira. Não vou falar na escola que eu trabalho, não vou falar porque eu estou falando da minha ex-escola, que é onde eu já estudei, que foi uma das melhores. Então, como eu estou falando bem, falo o nome, né? E esse aluno que saiu da escola que eu trabalho agora, que é do estado, ele foi para a escola da prefeitura, que é lá no Júlio. E ele chegou para mim um dia para visitar na escola do estado e falou assim: "Ah, eu queria voltar para cá". Eu falei: "Ah, por que você queria voltar para cá?". Ele falou assim: "Ah, eu queria voltar para cá porque eu podia fazer qualquer coisa. Lá eles não me deixam fazer nada, sabe? Eu não tenho liberdade para nada". Porém, aquela realmente é uma das melhores escolas que eu estudei. Até como aluno, eu não acho que era ruim. E eu já conheci pessoas que trabalharam lá e que até elogiaram. Claro que sempre terão os problemas lá de dentro, que os conflitos de atritos entre colegas de trabalho, sempre vai existir isso em qualquer empresa. Mas tem problemas que são específicos, que são dessa diferença. Eu acho que talvez pelo Estado estar há muitos anos abandonado praticamente. Não que esteja uma maravilha na prefeitura, não. Eles têm os problemas deles e estão lutando também. Volta e meia tem reivindicações, paralisações, esse tipo de coisa. Agora é onde eu queria chegar. O problema da liberdade e da segurança. A liberdade que eu vejo, pelo menos onde eu trabalho, é um lugar assim onde os alunos estão completamente descontrolados. Isso é engraçado, porque isso seria um modelo, por exemplo, que o Paulo Freire, que é um estudioso, né, principalmente da educação, ele fala dessa autonomia que tem que se dar aos alunos, de tudo isso. Como anarquista, eu sou a favor que derrubem todas as escolas, inclusive a que eu estudei, que é muito boa, todas. Sabe aquele filme The Wall, do Pink Floyd? Então, eu acredito fielmente naquele filme lá, na mensagem. Realmente a escola, no geral, é um muro que você tem que derrubar para você poder ser alguma coisa. E hoje em dia não tem mais esse negócio de você só será alguém se você estiver na escola.
Varia muito, sabe? Você pode ser uma pessoa de sucesso se você estudar, você pode ser uma pessoa de sucesso se você não estudar, você pode ser um fracassado se você estudar, você pode ser um fracassado se você não estudar. Então, as 4 possibilidades estão abertas para acontecer. Mas às vezes eu me questiono se realmente esse modelo que o Paulo Freire fala de muita autonomia dá certo. É complicado falar disso, porque parece que em alguns países onde a educação é muito rígida e a cobrança nas escolas é muito rígida, parece que funciona, sabe? Como se fosse uma ditadura. Tipo assim, apesar de toda a liberdade que nós teremos fora da escola, que nós vamos lutar para ter fora, porém a escola será, desde criança até se sair de lá, será um ambiente de ditadura necessária que você vai viver, e quando você sair de lá você se liberta e vai fazer alguma coisa. Porém você se liberta com os limites, e aí quando você for fazer alguma coisa, talvez você vai dar mais valor para sua liberdade, sei lá, eu posso estar falando besteira também. Mas eu falo isso porque realmente o ambiente que eu trabalho é um ambiente muito complicado, que os alunos eles estão totalmente descontrolados. É, Isso resulta em muitas coisas. A escola é formada pelos alunos, pelos professores e pelos funcionários. Os chefes, eles obrigatoriamente têm que ter sido professores durante algum tempo. Pode ser por, sei lá, 5 anos para virar um diretor, alguma coisa parecida. Coordenadores têm que ter sido professores. Acho que mediador também tem que ter sido professor, tudo isso. E a única pessoa que precisa ter sido funcionário, agente de organização, parece que é o gerente. Só que o gerente não apita muito nesse sentido. O gerente fica apenas com seus funcionários e pronto. Ou seja, sempre que tiver uma briga, uma discussão nesses ambientes, os chefes sempre vão comprar a briga dos professores. Por quê? Porque eles já passaram por lá, eles entendem as necessidades. E é bom para os professores que tem um chefe que entenda. Porém, quem entende dos funcionários, muito difícil vai acontecer. E mesmo que um gerente entenda dos funcionários, vai ser muito difícil ele lutar por eles, porque o gerente ainda está abaixo do diretor, então o diretor pode passar por cima sim. Ou seja, a escala de desigualdade ainda existe lá dentro entre funcionários e professores. Agora, como a escola é totalmente largada, agora eu não vou falar dos superiores e dos chefes, porque eu adoro meter pau no chefe, tanto por causa da visão anarquista, de filosófica, tudo mais, né? Não vamos falar mal deles. Aqui, nós podemos pegar o governador, por exemplo, que abandona as escolas, os professores não têm um salário digno aí, os funcionários menos ainda, porque você imagina, se o professor ganha pouco, o funcionário ganha nada, praticamente, né? E aí quem ganha pouco acha-se superior a quem ganha nada. Mas ok, não é culpa nem de funcionários nem de professores esse tipo de coisa. Realmente do governador e outros políticos, né? E a escola fica totalmente largada. E com isso desmotiva-se todo mundo. Mas mesmo assim, tendo escolas que não ganham muito respaldo de poderes políticos, tem a grande responsabilidade realmente dos chefes, sabe? Dos diretores, coordenadores de escola e dos vice-diretores em colocar a escola em ordem, apesar de todo o abandono. Porém, não é assim, muitas vezes, que acontece. E aí não se tem um respaldo. Tanto o professor, quando manda o aluno para, sei lá, receber uma advertência, ou não só uma advertência, mas de repente chamar os pais para poder ter uma conversa e para os pais poderem ficar cientes do problema que o filho tem e de repente trabalhar com a escola para ajudar a resolver esses casos problemáticos, né? Não tem esse tipo de respaldo. Muitas vezes tenta-se chamar um pai ou a mãe, mas tem que passar por essa triagem de um vice, de um diretor. E aí emperra aí. Não sei se é porque tem muito trabalho para ser feito, ou a parte burocrática toma muito tempo. Porque se fosse isso, se a parte burocrática tomasse muito tempo, então sinto muito. Cria-se um cargo para isso, para cuidar da parte burocrática, o diretor vai ser diretor. Porque senão não dá. Mas daí ok. E daí quando esse aluno volta que realmente não acontece nada, e vocês sabem como que são crianças, né? Elas batem no peito, falam que é tudo nosso, não acontece nada, a gente que domina esse tipo de coisa. É realmente verdade. E daí o professor vai fazer o quê?
Eu entendo a dificuldade do professor em colocar um aluno para a sala de aula, embora para fora da sala de aula, embora seja ilegal. Tem que ficar assim com um aluno dentro da sala de aula. Eu entendo, porque você está tentando dar sua aula lá e não está conseguindo, porque hoje em dia trabalha-se, tanto professor quanto funcionários, trabalha-se mais como babás do que como professores e funcionários, né? Você coloca para fora para ver se você consegue lidar com esses alunos que ficaram lá dentro. E o funcionário não vai poder levar para nenhum outro lugar também. E aí cria-se a liberdade, essa liberdade tão utópica que os alunos podem fazer o que quiser. E aí dá grandes problemas, sabe? Assim, eu acredito que os chefes, apesar de todo o descaso que vem pela parte política, deveriam ter um pulso firme sim para saber lidar com essas escolas. E mesmo que eles falem, ó, não dá, então faça como qualquer professor e funcionário que faz quando não dá. Sai. E aí deixa o lugar para uma pessoa aí que tenta fazer alguma coisa. É uma questão muito complicada. Mas é claro que isso passa pela questão da liberdade realmente, que, assim, na prática, mesmo que filosoficamente eu vá pela liberdade, na prática é muito difícil, é inviável isso. Porque eu vejo que, por exemplo, na escola que eu falei, que eu trabalhava, que era muito bom, o que eu lembro de lá? Eu lembro exatamente das coisas que eu odeio. Eu lembro de eu fazendo fila, aquela coisa idiota de bandeira, de cantando o hino nacional. Isso pra mim é uma coisa idiota, não precisa nem ter. Nem em escola com ordem precisa ter isso. Mas eu lembro disso, eu lembro de um controle, eu lembro da fila, não só esse negócio de bandeira, mas na hora de entrar em fila na sala de aula, sem que os professores sejam pessoas ruins, porque eu respeitava. Eu lembro que se acontecesse alguma coisa, ia para a diretoria e resolvia lá, e tinha aquele temor. A imagem da diretoria, dos chefes, dos supervisores, era uma imagem que você tinha que você não queria passar por lá. Tanto que aquele filme Curtindo a Vida Doidado, né? Que o rapaz ele cabula a aula, e eu adoro aquele filme, eu também falei a mesma coisa, né? É, ele tem essa imagem de medo do diretor, porque ele está tentando driblar. Tanto que, se fosse na escola de hoje, ele não tentaria driblar o diretor. Ele simplesmente faria assim para o diretor e cabularia tranquilamente. Então tinha-se essa coisa que, infelizmente, né, tem que ter, que é essa imagem de temor aí de um ditador, né? E tinha aquele negócio de horários, né? Os professores estão sempre lá, tem aula vaga, não era uma aula vaga, era um substituto que sempre tinha. Eu lembro raramente ter uma aula vaga, embora cedo para casa, não existia isso. Então, infelizmente, o controle, ele precisa, sabe? Eu não gosto de falar isso, porque eu odeio qualquer tipo de controle, e certamente quando eu parar de estudar e trabalhar nesse lugar, eu vou, tipo, ligar o foda-se e é caos. Mas é que a realidade é muito, muito difícil nesse tipo de lugares. Tem que ter sim controle, infelizmente, e não só para funcionários, porque quando tem qualquer discussão entre professores e funcionários, como os chefes sempre tiveram que ter sido professores, eles sempre resolvem tipo, vamos ser rígidos com os funcionários, nunca com professores. Os professores eles sempre têm uma facilidade, infelizmente, para driblar qualquer tipo de coisa. E os funcionários não sabem que pela lei se pode sim chegar 5, 10, 15 minutos atrasado, sei lá, umas 5 vezes por mês pode chegar, né? Então não tem problema, não é tão rígido assim. Mas mesmo assim, sabe, eu não veria problema algum em ter que chegar no horário certo e sair só no último horário do dia, tipo 11 horas da noite. E foda-se, é o horário, vai ter a aula e não tô nem aí, sabe? Porque eu sei que eu tô na minha função, e que se eu pedisse errado, ou ao contrário, tipo sair cedo, esse tipo de coisa, por mais que eu saiba que me favoreça, eu não reivindicaria, porque eu sei que estou errado. Isso, eu acho que o controle, infelizmente o controle tem que ter. Eu não gostaria de falar isso, mas o controle tem que ter. E esse negócio não só para os professores, mas para os funcionários também. Chega na hora certa, sai na hora certa, e os professores também. E cria-se esse caos de não precisar ficar na escola, é uma bola de neve, sabe? Porque assim, tem superiores ou outros poderes que pedem que o professor não dê notas baixas para os alunos e não dê faltas. Com isso o aluno já sai ganhando, porque ele pode ir embora simplesmente e foda-se. Não vai.
receber falta treinada e vai passar. E para o professor é ainda conveniente. Por que ele pode fazer? Ok, o aluno foge e eu vou embora, porque não tem aluno e não tem cabimento ficar na escola sozinho, etc. Mas vem cá, não vamos ficar todos sozinhos, vamos ficar todos juntos lá. E se cobrasse realmente esse negócio de falta para alunos e nota para alunos, acabou guerra de funcionários e professores. Porque está todo mundo junto no mesmo barco, vai todo mundo sair junto, todo mundo pronto. E de repente a educação funciona. Mas infelizmente, da mesma maneira que é conveniente para o governador não ajudar as escolas, também é conveniente para professores deixar alunos fugirem. É, Já vi professor que no começo da aula, por exemplo, primeira e segunda, entra na sala e dá um recado rápido falando que não vai passar nada, já na indução de que os alunos fujam. Daí depois quando os alunos fogem, o professor vai e fala, não tem ninguém aqui, é o fim do mundo eu ficar aqui sozinho. E daí o que acontece? Não, eu tenho que ir embora, ele vai embora. Mas é isso sempre, sabe? Então, deu muitas asas para o Red Bull te dá asas e para todo mundo, funcionários, professores, diretores, Estado, todo mundo, e todo mundo está pouco se lixando para a educação realmente, sabe? Aquela foi uma das escolas melhores que eu trabalhei e eu lembro que foi um sistema que não era extremamente rígido, no sentido de ser uma prisão, mas mesmo sabendo que não tinha muita liberdade, o negócio, eu não tenho más lembranças daquele sistema, sabe? Mas é isso, não sei se vocês entenderam, é muito complexo lidar com a educação. E é isso, falou.